Saudações, meu Josequi. Quero agradecer a vocês a presença mais uma vez em mais um vídeo aqui. Então já convido vocês a se inscreverem no canal quem ainda não está se inscrito e deixar seu like ou seu dislike nesse vídeo. E quero muito ouvir a opinião de vocês, porque esse assunto é um assunto polêmico. A vacinação dos atletas olímpicos brasileiros, tá? Quer dizer, eu não sei se é tão polêmico assim não, mas o que me motivou a fazer esse vídeo foi a opinião de um jornalista da Globo, Maurício Noriega, que é um jornalista, comentarista de futebol especificamente, tá? Mas é uma pessoa que tem um histórico como atleta de amador, é claro, mas como atleta quase de rendimento dentro do vôlei. Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, não é um cara que está descolado da realidade do esporte olímpico, não. Tá certo? Ele, na coluna dele, do dia 24 de abril, agora, poucos dias atrás, ele disse que era um doping moral. Um doping moral os atletas olímpicos serem vacinados. Ele compara a passagem dos atletas olímpicos furando a fila com a de magistrados que tentaram ensaiar esse movimento em algum momento. Ele diz também no texto dele que ele achava um absurdo, porque muitos brasileiros gostavam de esportes, mas que outros brasileiros não gostavam de esportes, não gostavam de música, gostavam de tecnologia, gostavam de cinema, de quadrinhos, e que achavam um absurdo os atletas olímpicos serem privilegiados na questão da vacina, sendo que tem tantos eventos importantes que estão sendo cancelados, né? Esse é o termo que ele utiliza, como congressos, festivais de músicas, feiras de ciência e tecnologia, que achavam um absurdo isso. Cara, eu vou deixar o texto aqui embaixo para vocês poderem ler e pegarem as suas próprias opiniões. É importante dizer que nesse texto ele fala de dois assuntos. Ele fala do assunto da Conmebol, que pretende vacinar os jogadores de futebol, e do governo brasileiro vacinar os atletas olímpicos. Eu não quero falar do assunto do futebol. Eu acho que o futebol ele vive numa outra realidade dentro dos esportes no Brasil. E aqui eu posso falar dos esportes olímpicos. E vou tentar dar ênfase no judô, é claro. Tá? Agora, é uma vergonha. Eu já vou emitir minha opinião. Eu sou absolutamente a favor da vacinação, no caso dos atletas olímpicos, se houver Olimpíada. Ele fala aqui sobre a possibilidade de eventos serem cancelados. São vários eventos sendo cancelados. Cara, se o evento estiver sendo cancelado, eu acho que se a Olimpíada for cancelada, não tem que vacinar ninguém, né? Agora, no caso de ter Olimpíada, eu acho que sim, que tem que vacinar. Porque na hora que ele compara atleta olímpico com magistrado... Bom, gente, tem magistrado aí que ganha muito mais de 30 mil reais por mês, né? E o magistrado, ele não tem uma necessidade... uma prioridade de vacinação, porque ele não entra em contato com muitas pessoas, ele não tem um evento importante próximo que é o único na vida dele, e uma boa parte das funções dele ele pode exercer com toda segurança, visto que, por exemplo, a maior parte do que a gente tem visto hoje do ambiente jurídico no Brasil está sendo feito de forma virtual. Então, aqui sem querer fazer nenhum desmerecimento, nenhum magistrado, nem nada, mas as comparações que o Maurício Noriega, que é um cara que eu respeito, que eu sempre achei muito ponderado, mas para fazer essas comparações é o fim do mundo. É o fim do mundo. Ele fala umas outras coisas no texto dele. Ele fala, por exemplo, sobre como que o esporte olímpico no Brasil é sustentado pelo dinheiro estatal, né? Pelo dinheiro que vem do governo, ou através das empresas estatais, ou através de benefícios, de lei, etc, etc. Isso é pura verdade. Isso aí é uma verdade que ele fala. Uma outra verdade que ele fala é que as pessoas que controlam esse dinheiro são normalmente envolvidas com escândalos de corrupções, ou seja, vários dirigentes estão envolvidos com isso, com investigações. Isso também é a mais pura verdade. Agora, estão se vacinando, não são essas pessoas. Vai se vacinar são os atletas. São os atletas, senhores. E aí, parece que nós estamos vivendo numa realidade diferente. Eu até sei, não vou negar, que hoje os atletas olímpicos, eles têm um pouco mais de verba, tá?
Mas eles estão longe da realidade de um magistrado e muitíssimo longe, por exemplo, da realidade de um jogador de futebol. E o caminho para esse cara chegar também nessa condição é um caminho muito difícil, um caminho muito sofrido. Além de tudo, eu quero estender isso a outros pontos de discussão. Mas antes de estender esses outros pontos de discussão, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui de um atleta. Vamos falar do Maicon Andrade Siqueira. Quem é o Maicon Andrade Siqueira? É um atleta do Taekwondo que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2016. Coincidentemente, esse atleta é aqui de Justinópolis, de Ribeirão das Neves, aqui próximo aqui de Belo Horizonte. E Ribeirão das Neves é uma cidade que é na grande Belo Horizonte, que nós do Tatame temos muitos projetos sociais lá. Então a gente convive com as pessoas ali do esporte. Então a gente ouvi falar muito do Maicon lá na cidade. Eu não conheço ele pessoalmente, tá? Mas eu ouvi falar muito dele. Em 2013, o Maicon, que só tinha terminado o primeiro grau, porque ele não tinha condições de estudar, porque ele precisava trabalhar para ajudar a sustentar a família em casa, ele trabalhava como assistente de pedreiro durante a semana inteira e no final de semana ele trabalhava como garçom. Num horário que a gente nem sabe qual que é, ele treinava. Quer dizer, durante a semana à noite e algumas chances que ele tinha durante o final de semana e às vezes ia disputar um campeonato. Ele também dava aula na escola estadual dele, que ele tinha estudado, quando ele era jovem. Isso em 2013, senhores. 3 anos antes da Olimpíada. Ok? Durante um evento, uns Jogos do Interior Paulista, algum técnico de uma equipe de São Caetano viu ele e convidou ele para ir para São Caetano. E aí ele conseguiu algum tipo de ferramenta para poder, quem sabe, investir no atleta. É verdade, ele conseguiu se alistar no exército para ser um atleta do exército, para ganhar essa bolsa do exército. E esse cara foi medalhista de bronze. Então, vamos conter aí a dose de emoção na hora de falar dos atletas olímpicos. Porque essa realidade é a realidade da maior parte deles. Muitos atletas olímpicos, eles têm uma chance na vida. Uma única chance. E às vezes a chance é uma Olimpíada. Deixa eu apresentar outros números para discordar da posição do Noriega. E hoje o Brasil tem 232 atletas classificados para a Olimpíada. Esse número, de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, ele pode chegar a perto de 300, no mínimo a 250. Eles esperam que seja 300 e no máximo até 320, 330 atletas. Tá? Então quero trabalhar com esse número de 300 do meio do caminho aí, ok? 300 atletas. No dia anterior, a coluna dele saiu no dia 24 de abril. No dia 23 de abril, saiu uma coluna no mesmo site da Globo.com dizendo que o Brasil vacinou 1.700.000 pessoas naquele dia. Só naquele dia. Sabe o que é mais duro dessa discussão? É que eu acho um absurdo um cara que se diz jornalista esportivo ir contra o esporte. Porque eu espero isso. Eu posso até entender que os senhores pensem dessa forma, que não deveria vacinar, tal. Eu entendo, eu posso até entender. Eu não concordo, tá? Porque eu faço parte do esporte. Mas eu entenderia isso de uma outra pessoa. Mas um cara que é jornalista esportivo, ele não entende que o serviço, que o trabalho dele também está ligado a isso. Toda uma cadeia econômica dentro do esporte está ligado, por exemplo, às Olimpíadas. Senhores, a gente tem academia desde 1969. Todo ano, depois da Olimpíada que o Brasil ganhava medalha, aumentava o número de inscrições para o judô. É isso. Essa é a verdade. Então, a medalha lá da Rafaela Silva, a medalha lá do Aurélio Miguel lá atrás, a medalha lá do Thiago Camilo, essa medalha influenciava lá na minha academia, aqui na minha academia em Belo Horizonte.
influencia nos projetos sociais que nós espalhamos por Minas Gerais. Porque o menino olha aquilo e fala, ali, eu quero seguir aquele sonho. Ali eu tenho uma esperança. Porque o esporte não tira as pessoas da vulnerabilidade social, o esporte não dá uma chance para as pessoas, só dá chance, Noriega, se tiver visibilidade. E eu ainda estou falando do judô, que é um esporte que tem um mínimo de visibilidade. Porque tem muito esporte que está abaixo do mínimo. Por exemplo, o taekwondo, do Maicon que eu acabei de comentar. O taekwondo tem menos visibilidade na mídia brasileira do que o judô. O tiro com arco e flecha, né? Tiro com arco, tem menos visibilidade ainda, por exemplo. Né? Hoje, na verdade, na hierarquia da visibilidade, você tem o futebol, claro, os esportes americanos, que eu vou jogar para um lado ali, que nem faz parte da nossa cultura, né? Mas eles estão lá em cima, lá no topo. Aí você tem o vôlei, você tem o esporte a motor, corrida de Fórmula 1, por exemplo, né? Corrida de moto, né? A MotoGP. Você tem o basquete acima e depois você tem o UFC também em algum lugar, talvez acima do basquete ou no mesmo lugar junto com o basquete. E aí depois você tem o judô, você tem a natação, você tem a ginástica, talvez no mesmo lugar ali. E aí tem alguns abaixo, você vai ver um atletismo, você vai ver um iatismo, que de vez em quando tem uma chamada. Você tem o surf aí, talvez junto com o judô e tal. E tem o esporte, o wrestling, tá lá embaixo. Esgrima, levantamento de peso. Gente, esses caras só têm chance de ter alguma mídia na hora que tem uma Olimpíada. E tem toda uma cadeia produtiva junto de um aparato para você ter um atleta olímpico. Parece que esse Noriega não entende o que é. Ele não entende, por exemplo, que em 2016, quando acabou a Olimpíada do Rio, começou a preparação para 2020, que foi adiada para 2021, né? Mas ali já começou uma preparação que não envolve só esses 300 atletas. Porque esse atleta, por exemplo, ele tem um técnico no clube e tem um técnico na seleção. Esse atleta tem preparador físico, ele tem nutricionista, ele tem psicólogo, ele tem fisiologista. Todo mundo dentro dessa cadeia econômica. Todo mundo nesse grupo. Pensa você, professor de judô que está me assistindo, que tem projeto social, procurando o empresário depois dessa Covid louca, maluca, que está atrapalhando a vida de todo mundo, e pedindo ajuda para o seu projeto social para levar as crianças para disputar um campeonato estadual. O cara vai olhar para você e falar assim, cara, não tem visibilidade. Judô nem foi na Olimpíada. Como que um jornalista esportivo ele tem a irresponsabilidade de dizer que é um doping moral, que é um tapa na cara da sociedade? Eu vejo com muita tristeza essas declarações do Noriega. E é triste porque, na verdade, eu falo para um grupo seleto de pessoas, um grupo pequeno. Eu gostaria que essa conversa fosse um pouco mais ampla, um pouco mais clara. É triste ver como é que o esporte olímpico é tratado no Brasil. Mais do que isso, Noriega, se você não entende o esporte olímpico como ele funciona, tem gente que tem um ciclo olímpico só na vida. Tem gente que tem igual o Maicon Andrade, eu vou falar dele mais algumas vezes ainda. O Maicon Andrade Siqueira, que é um cara humilde daqui de perto aqui da minha casa, que ele teve uma chance na vida, uma chance de entrar para a história, uma chance de fazer algo glorioso. Essa foi a chance dele e ele aproveitou. Então, é muito triste uma pessoa que eu não sei, claro, não vou fazer acusações. Agora, é engraçado você comparar esse grupo de 300 atletas, sendo que todo dia, festas de 200, 300, 500 pessoas acontecem pelo Brasil. E para essas pessoas não acontece nada. Não acontece nada. Esses sim são os verdadeiros irresponsáveis. Esses sim são os verdadeiros causadores do problema da Covid que nós estamos tendo aqui no Brasil. Atleta olímpico, não estou defendendo todos, mas a grande maioria está preocupada em treinar.
certo? É o contrário desse jogador de futebol aí que a gente vê em cassino, vê em festa, e no outro dia o cara tá jogando. E nada acontece com os caras. Entendeu? Aí não é problema. Agora, o atleta olímpico que tá lá se dedicando para um único momento que ele tem na vida, às vezes, não. Esse cara não. É um absurdo o cara furar fila. É quase a mesma coisa do magistrado. Ah, gente. Me desculpa. Me desculpa. Mas não dá para comparar uma coisa com a outra. É um nível de irresponsabilidade, para não dizer ignorância. E a ignorância vindo de um cara que é do esporte. Ignorância de, que eu quero dizer, não é de burrice, é de falta de conhecimento sobre a matéria. Falta de conhecimento sobre o esporte olímpico. Tá? Ele fala aqui no texto dele em algum momento que o cara escolheu ser atleta, então que ele tem que viver com essas situações. Ô Noriega, vai dar aula num projeto social de vôlei, parceiro. Vai lá conversar com os meninos pra ver se o cara tem escolha, às vezes. Muitas vezes o cara não tem escolha, é a única chance que ele teve na vida. É a única chance. Senão ele vai ganhar meio salário mínimo aí, vai ganhar 50, 60 reais o dia pra ser assistente de servente de pedreiro, pra carregar lata no lombo. Pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo. Cara, às vezes é a única chance que o cara tem na vida. Nossa, é absurdo falar um negócio desse. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu fiquei decepcionado e quero saber a opinião de vocês. Entenda que eu não sou contra a pessoa ter uma opinião diferente, não. Eu não sou contra, não. Eu sou muito contra, só pra gente deixar muito claro aqui, eu sou muito contra a maneira que ele tratou o problema. Eu sou a favor de vacinar. Entendo quem tem uma opinião contra. Que tem muita gente morrendo e que é estranho quebrar a ordem organizada pelo governo, tal, etc, etc. Eu entendo um pouco isso tudo, tá? Achar um absurdo e os argumentos que ele utilizou, principalmente no texto, é o que mais me deixou chateado. Me deixou absolutamente chateado e envergonhado. Porque esse é o cara que fala do esporte no Brasil. Então ele demonstrou uma total e completa, um total e completo desconhecimento de causa, infelizmente, né? Mas, bom, quero saber a opinião de você. O que você acha disso aí? Será que os atletas deveriam ser vacinados? Será que eles não deveriam e a gente ficar sem os atletas disputar as Olimpíadas, se elas acontecerem, é claro, tudo isso baseado nessa condição, porque a gente sabe que no Japão a situação não está muito boa nesse momento. Mas se tiver Olimpíada, você acha que os atletas têm que ser vacinados? Responde aqui nos comentários aqui embaixo. Forte abraço!